óleo que atinge praias do Nordeste veio de 3 poços da Venezuela. Brasil fecha acordos comerciais com a China na viagem do presidente Bolsonaro. Ultrapassagens proibidas provocaram mais de 1.000 mortes em estradas federais esse ano. Operador do mensalão envolve Lula na morte de Celso Daniel no ABC Paulista. Empresário acusado de comprar votos para as Olimpíadas do Rio é preso e liberado nos Estados Unidos. Protesto no Chile reúne 1 milhão de pessoas. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. Olá, boa noite para você. Um caminhão com carga tóxica tombou hoje em São Paulo e causou um enorme congestionamento. As pistas da alça viária que contorna a capital paulista ficaram interditadas durante 10 horas porque havia risco de contaminação do solo. Atrás do caminhão, tombado na pista, uma longa fila. O trabalho de remoção do veículo durou o dia inteiro. Não se sabe o que causou o acidente. O motorista foi socorrido em estado grave, com uma parada cardíaca. A concessionária do Rodoanel, alça viária que liga várias estradas à capital, fez uma operação para isolar o local. Enquanto os bombeiros trabalhavam, a pista chegou a ser totalmente bloqueada. O trânsito ficou congestionado nos 2 sentidos e também em outras 4 rodovias que têm ligação com o Rodoanel. Tendas foram montadas pelos bombeiros para fazer a descontaminação de possíveis vítimas. O caminhão levava uma carga tóxica de tolueno de isocianato, uma substância usada na fabricação de espuma de colchões, mas não houve vazamento. Ele também é um irritante, então ele vai irritar olhos, vai irritar as vias respiratórias se for inalado. E ele tem um problema também de reatividade com água. Ele reage com água de uma maneira violenta, produzindo outros produtos tóxicos. A transportadora que carregava o material está regulamentada, segundo o presidente da associação, que representa as empresas do setor. No checklist é observado tudo. Então, desde as inspeções periódicas, os próprios exames desse motorista, itens de verificação do veículo, pneu, lanterna, os extintores, os EPIs, os kits de emergência, tudo isso ligado ao motorista e tudo ligado ao veículo e equipamento deve ser verificado no checklist. No início do ano, também no Rodoanel de São Paulo, houve outro acidente com carga perigosa. O líquido era corrosivo e chegou a vazar, mas não atingiu um curso d'água que passava perto do local. De janeiro até agora, em todo o estado, foram 133 acidentes com cargas de produtos perigosos. E um caminhão carregado de leite foi roubado no Rio de Janeiro. Em poucos minutos, toda a carga foi saqueada. As imagens mostram o momento em que criminosos retiram a carga do caminhão no interior do Morro da Pedreira. São dezenas de caixas de leite. Na sequência, integrantes da quadrilha fecham um caminhão-baú. Um homem com o rosto coberto assume a direção e sai em velocidade. Só então o leite começa a ser distribuído. A correria. Homens, mulheres e crianças avançavam para levar o que podiam. Policiais militares foram acionados e cercaram a região. Os assaltantes abandonaram o caminhão no alto do morro e fugiram a pé. O motorista do caminhão roubado estava com um ajudante. Ele contou à polícia que foi rendido por 2 homens armados em um dos acessos ao morro. Eles foram obrigados a seguir com os criminosos para o interior da comunidade e só foram liberados depois que integrantes da quadrilha retiraram o caminhão do local. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a setembro deste ano foram registrados 5.744 roubos de carga no Rio. A queda foi de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, os números continuam elevados. Esse especialista explica que para reduzir ainda mais as estatísticas é preciso agir em 2 frentes. Se você aumenta a repressão policial, diretamente combatendo o roubo de carga nas vias expressas, e você aumenta o investimento em inteligência e investigação, esse é um crime que tende a desaparecer com muita facilidade.
Já está em casa a menina de 8 anos que passou 3 dias na UTI intoxicada com um dos componentes usados no slime, a massinha que é febre entre as crianças. A substância usada sem controle na fabricação caseira do brinquedo pode provocar reações graves. Laisla foi intoxicada por borato de sódio, componente encontrado na água boricada que a menina usava para produzir o slime em casa. O desespero maior foi quando nós estávamos no 3º dia da UTI e o rim dela não reagiu. Já estava preparando também para ser feito a diálise dela, porque o rim dela não estava respondendo. O borato de sódio só tem autorização para uso industrial. Crianças não devem manipular o produto. Em 2002, a Anvisa chegou a proibir um brinquedo semelhante ao slime. A intoxicação tem sintomas de virose, por isso o diagnóstico é mais difícil. Este laboratório é pioneiro num exame que tem ajudado a identificar a intoxicação. É o único do país onde é possível realizar um teste específico para detectar os níveis de boro na urina. A indicação de altas concentrações é um sinal de alerta que pode desencadear reações alérgicas e quadros graves de insuficiência renal. Esse exame devia servir para todos os médicos que tenham um paciente, principalmente crianças, que tenham sintomas de dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça, alterações de comportamento que tenha durado por mais que 2 ou 3 semanas e cujos outros exames radiológicos tenham demonstrado sido normais. O abraço é de alívio. Foram 15 dias de internação até Cristiane descobrir a intoxicação da filha. Ela fazia no quarto dela, então ela ficava num espaço restrito, com aquele pó ali no ambiente, ela respirando aquilo. E para mexer, a criança mexe com a mão. O médico recomenda que os pais também fiquem atentos aos rótulos na hora de comprar o slime industrializado. É uma questão de quantidade. Então, se a Anvisa permite o uso de boro para brinquedos infantis, até 0,5%. Acima de 0,5%, e já passa a ser perigoso e potencialmente até causar doenças em crianças pequenas. 9 meses atrás, o Brasil e o mundo se surpreenderam com essas imagens. Um mar de rejeitos, a gente já vai ver aqui, um mar de rejeitos de minério escorria da barragem da Vale em Brumadinho e engolia tudo o que havia pela frente. No caminho desse lamaçal, restaram destruição e sofrimento. 252 pessoas foram mortas, 18 seguem desaparecidas. Hoje, os moradores de Brumadinho homenagearam os parentes e amigos mortos no desastre da Vale. 9 meses se foram, mas é como se o tempo não tivesse passado. Todo dia é o dia 25, que nós vivemos o pior dia da minha vida, foi dia 25 de janeiro. Leidiane perdeu a mãe. Cristina, de 40 anos, trabalhava na pousada varrida do mapa pelo lamaçal. Deixou a filha e netos, ainda por entender a vida interrompida de maneira tão precoce. O meu menino fica perguntando, minha avó, não sei o quê. Não há um só endereço que não tenha uma história semelhante no distrito de Córrego do Feijão, o mais atingido pela lama. 9 meses depois do rompimento da barragem, os moradores ainda buscam forças para recomeçar. Uma luta diária para reescrever a história e para punir os que roubaram o sossego do vilarejo. Uma dor coletiva simbolizada nas muitas homenagens ao longo do dia. Já são 274 dias de buscas pelos corpos. A gente vai continuar na operação até quando tecnicamente for possível as buscas. Não tem prazo ainda para terminar. A Polícia Civil diz que o inquérito está chegando ao fim. Ninguém ainda foi preso. As famílias esperam ansiosas por justiça. Que o exemplo dessa tragédia sirva para que aqueles empresários responsáveis possam atuar de forma diferente, para que dessa tragédia possam tirar algumas lições para que outras não ocorram. Resta aguardar pelas indenizações, embora dinheiro algum possa preencher o vazio da ausência eterna. Não tem mais felicidade, não tem mais nada. É uma angústia misturada com dor, tristeza.
E hoje foi liberado o documento que faltava para a mineradora Samarco, que tem a Vale como uma das donas, reativar a exploração de minério de ferro em Mariana. O repórter Luiz Casoni tem os detalhes. Boa noite, Luiz. Olá, Celso. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no JR. A licença de operação foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental durante votação no auditório aqui do prédio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais em Belo Horizonte. O complexo onde ficava a mina do Fundão, que pertence à Samarco, a mineradora Vale e também à inglesa BHP, está fora de operação desde 2015, quando o rompimento da barragem deixou 19 mortos e provocou um dos maiores desastres ambientais da história do país. Por 10 votos favoráveis, 1 contra e 1 abstenção, o Conselho deu parecer favorável ao retorno das atividades. As operações deverão ser retomadas daqui a 1 ano. A Samarco terá que cumprir uma lista de 12 exigências feitas pelo Ministério Público e pagar uma indenização coletiva de 40 milhões de reais. De Belo Horizonte, Luiz Casoni. Obrigado, Luiz. O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que a cúpula do Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula foram chantageados por um empresário que dizia conhecer detalhes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Marcos Valério foi personagem central do caso que ficou conhecido como mensalão do PT. O publicitário foi condenado a 40 anos de prisão por participar como operador do esquema que pagou propina mensalmente a parlamentares que apoiavam o governo Lula. Em 2012, Marcos Valério começou a dar sinais de que conhecia detalhes sobre uma suposta chantagem que a cúpula do PT sofria, envolvendo a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Daniel foi sequestrado e torturado e seu corpo foi encontrado em uma estrada. Na época, a polícia concluiu que o assassinato de Celso Daniel foi um crime comum, mas o Ministério Público sempre suspeitou de motivação política, uma queima de arquivo, por causa das evidências de que havia aqui, dentro da Prefeitura de Santo André, um esquema organizado de arrecadação de propina. O Ministério Público reabriu as investigações do caso no ano passado e o depoimento de Marcos Valério vai ser incluído no processo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais, que teve a presença do promotor de justiça de Santo André, Roberto Vider Filho. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade das ameaças ao então presidente Lula, ao então ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. Haja vista que o deputado professor Luizinho havia revelado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder sozinho pelos fatos e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná, dentro do processo da Operação Carbono 14, 27ª fase da Lava Jato. Ele revelou a conversa que teve com o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo a Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Dirceu,
o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Marcos Valério falou também sobre o contrato de empréstimo assinado entre o Grupo Chaim e José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O dinheiro seria para pagar Ronan Maria Pinto, que logo depois comprou o jornal Diário do Grande ABC. Valério disse que tinha medo de falar sobre o assunto, por causa da periculosidade dos envolvidos no caso. O senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que se descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. O PT disse que Marcos Valério mente desde os primeiros depoimentos em 2012. O ex-ministro Gilberto Carvalho afirmou que nunca esteve pessoalmente com Marcos Valério e que o mesmo vale para o ex-presidente Lula. Carvalho desafiou Marcos Valério a apresentar qualquer prova ou testemunha que dê base à acusação. A defesa de Ronan Maria Pinto disse que as declarações de Marcos Valério são mentirosas e que não há qualquer prova documental que sustente as afirmações de Valério. Paulo Okamoto afirmou que Marcos Valério repete declarações mentirosas e sem provas que já foram investigadas e arquivadas pela Justiça. Nós não conseguimos contato com os demais citados na reportagem. Olha, decisão que mexe com o seu bolso. A bandeira tarifária para a conta de luz no mês que vem será vermelha. Com isso, olha só, pode haver uma cobrança extra, vai haver uma cobrança extra de R$ 4,17 para cada 100 kWh consumidos. E o motivo dessa alta é o volume de chuvas ainda abaixo da média. A turbulência das eleições na Argentina também afeta o Brasil. Os dois países movimentam bilhões todos os anos, mas essa relação comercial pode ser prejudicada pela desvalorização do peso. Não está fácil para os argentinos importarem produtos do Brasil. Com o peso valendo pouco, reflexo da crença do mercado na vitória da oposição, tudo o que vem de fora fica mais caro. E a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Carros, alimentos e químicos estão entre os produtos mais exportados pelo Brasil. Este empresário reduziu as compras de plástico para produzir isolante térmico. Ele diz que a matéria-prima vem de São Paulo e Santa Catarina, mas os custos, incluindo o frete, influenciam muito o preço final. Esse é o maior problema. A problemática que existe hoje. A situação desta empresa é parecida com a de muitas outras aqui na Argentina, que devido à crise tem dificuldades em comprar produtos do Brasil. Só no ano passado, os negócios entre os dois países movimentaram 26 bilhões de dólares. É um valor expressivo, mas é quase 4% a menos do que em 2017. E se a crise aperta de um lado, o outro também sente. É o que afirma este especialista em economia internacional. Quando as economias estão funcionando muito bem, este tipo de fluxo de comércio e as decisões que movem a economia se esfriam. Para não perder a qualidade do que compra, Dom Marcelo até achou a alternativa perfeita. Ele diz que tenta negociar melhor, ou seja, pechinchar. Primeiro pedimos ajuda aos fornecedores. Se podem baixar o frete, ou em vez de comprar um caminhão, comprar 3 ou 4. Tudo para deixar a importação mais barata. E abaratar a importação desses produtos. O R7.com tem uma página especial sobre as eleições na Argentina. É só acessar. Mais 3 pessoas foram presas no Reino Unido na investigação sobre os 39 corpos de chineses encontrados em um caminhão frigorífico. De acordo com a polícia, 2 homens e uma mulher foram detidos por suspeita de tráfico humano e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista do caminhão continua preso por suspeita de assassinato. Hoje, os corpos foram transferidos para o necrotério. Ainda não se sabe o que teria causado a morte das 39 pessoas. A China cobrou explicações sobre o caso e exigiu que os responsáveis sejam levados à justiça. Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro.
Oi, Celso. Oi, Adriana. Estamos chegando com a polêmica do vídeo feito pelo MC Gui. Para ele, foi apenas uma brincadeira, mas tem gente achando que foi bullying. Olha que susto! Esse bebê caiu da incubadora e a gente vai mostrar como ele está hoje. Tem os detalhes da doença incurável do cantor Zé Felipe. A moda do hambúrguer sintético. Eles não levam carne e são feitos em laboratório. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, a prisão e libertação nos Estados Unidos do empresário acusado de comprar votos para as Olimpíadas do Rio. E ainda nesta edição, o resultado fatal das ultrapassagens proibidas nas estradas do Brasil. Durou menos de 10 horas a prisão do empresário carioca Arthur Soares, o Rei Arthur. O executivo foi detido nos Estados Unidos, mas não pelas suspeitas de envolvimento em corrupção. O homem com o apelido de Rei foi preso bem longe do Rio de Janeiro, lugar onde fez fortuna. Arthur Soares foi detido nos Estados Unidos no início da tarde. Era o alvo mais procurado pela Operação Lava Jato. Fontes da Polícia Federal ouvidas pelo Jornal da Record disseram que a prisão do empresário não está ligada a suspeitas de corrupção, mas a um problema de imigração. Ao não ter todos os documentos para renovar o visto, Arthur Soares foi considerado um imigrante ilegal. A defesa de Rei Arthur agiu rápido, entregou documentos exigidos para um novo visto e o empresário foi solto no início da noite. O Ministério Público do Rio já havia pedido em 2017 ao governo americano a volta do empresário ao Brasil. Rei Arthur é acusado de comprar os votos para o Rio sediar os Jogos Olímpicos de 2016. O ex-governador Sérgio Cabral disse à Justiça que Rei Arthur entregou o equivalente a 8 milhões de reais a dirigentes africanos. O governo dos Estados Unidos decidiu não extraditar o empresário, que mora em Miami. As empresas de Arthur Soares fecharam contratos milionários com o governo do Rio. Em troca, segundo as investigações, ele pagava propina a Sérgio Cabral. A força-tarefa da Operação Greenfield denunciou 14 pessoas envolvidas em fraudes bilionárias nos fundos de pensão FUNCEF, da Caixa, e Petros, da Petrobras. O grupo é acusado de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro entre 2009 e 2015, por meio do Fundo de Investimento e Participações Florestal, que tinha como sócio o empresário Joesley Batista, da JF. Segundo a denúncia, os diretores do FUNCEF e do Petros aprovaram os investimentos de forma extremamente prejudicial, sem avaliar os riscos que envolviam a operação. Os procuradores afirmam que, para o primeiro investimento no Florestal, Joesley Batista revelou o pagamento de propina para Guilherme Narciso de Lacerda, ex-presidente da FUNCEF, no total de R$ 3.600.000. Segundo a Força Tarefa, Joesley deu até imóveis como propina para funcionários públicos, para garantir o andamento dos investimentos. Entre eles, Luiz Fernandes Afonso, que recebeu em dólares o equivalente a 17 milhões de reais. A partir de transferências bancárias, e o restante por meio de cessão de um apartamento, no valor equivalente a 6 milhões de reais em Nova York. A denúncia mostra que, a partir das operações, Joesley Batista conseguiu empréstimos milionários, que transformaram a empresa dele, a Eldorado Celulose, numa das líderes do setor. Por causa da delação premiada fechada entre Joesley Batista e a Procuradoria-Geral da República em 2017, o empresário escapou da denúncia. A Força Tarefa pede que os 14 denunciados devolvam aos cofres públicos 5 bilhões e 300 milhões de reais. A defesa de Joesley Batista diz que o empresário colabora com as autoridades. Nós não conseguimos contato com os advogados de Guilherme Narciso de Lacerda e Luiz Fernandes Afonso. As diretorias da FUNCEF e da Petros dizem que os fundos contribuem para a produção de provas para as investigações.
Agora vamos ver aqui os números da Petrobras, que anunciou hoje o lucro do terceiro trimestre deste ano, que vai de julho até setembro. Esse lucro foi de um pouco mais de 9 bilhões de reais, valor que é quase 37% maior do que o lucro obtido no mesmo período do ano passado. Agora vamos ver como é que ficou o acumulado do ano. De janeiro a setembro, a Petrobras lucrou 32 bilhões de reais, resultado 35% superior do que no mesmo período de 2018. Agora já vamos falar da visita do presidente Jair Bolsonaro à China. Hoje o Brasil fechou diversos acordos comerciais com o país asiático. Quem tem as informações, os detalhes ao vivo para a gente é o enviado especial a Pequim, Luiz Fara Monteiro. Boa noite, na verdade, bom dia já aí na China, né, Luiz? As suas informações, por favor. É isso mesmo, Adriana. Bom dia aqui em Pequim, pouco mais de 9 da manhã deste sábado. A delegação brasileira fechou com os chineses diversos acordos em áreas como agricultura, educação e tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro embarca neste exato momento para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde cumpre a agenda oficial neste domingo, mas antes faz uma escala técnica em Nova Delhi, na Índia. Antes de deixar aqui o hotel, Bolsonaro conversou com os jornalistas. Eu perguntei ao presidente como ele imagina o desfecho nesta crise com o PSL. E Bolsonaro respondeu que pode se tornar um presidente sem partido. Vamos acompanhar. Tudo pode acontecer, né? Fiquei 28 anos na Câmara, nunca fui presidente de comissão, quase fui uma vez na Comissão de Direitos Humanos, mas o partido resolveu atender a clamores da esquerda. Botou mais 2 na comissão, que só tinha eu, e eu acabei nem sequer sendo vice. Agora não tem problema não. É sinal que eu não estava afinado com o grupo que comandava o destino da Câmara. Mas você pretende trocar de partido? Não, eu posso ser presidente sem partido. Pois é, Adriana, o presidente Jair Bolsonaro, nesses 2 dias de visita à China, fechou diversos acordos e reforçou o convite para que os chineses investam no Brasil, sobretudo na exploração de petróleo e gás e também nas parcerias públicas de investimento com obras no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. Bolsonaro foi recebido com todas as pompas de chefe de Estado pelo presidente chinês Xi Jinping. Representantes do Brasil e da China assinaram acordos e protocolos comerciais, entre eles o que prevê a exportação de carne industrializada brasileira para a China. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende recepcionar Xi Jinping com um bom churrasco na cúpula que acontece no Brasil em novembro entre os países de economias emergentes. Ele falou que gosta de churrasco e falou muito bem da carne brasileira. Eu espero que isso ecoe em todos os continentes e países do mundo, que a carne brasileira é inigualável. Ao final do encontro, o presidente Xi Jinping, que é fã de futebol, foi presenteado com uma camisa do Flamengo. Melhor time do Brasil no momento. Bolsonaro também participou da abertura de um seminário que reuniu cerca de 400 empresários chineses dispostos a investir no Brasil. O evento marca os 45 anos das relações bilaterais. Algo que a gente pode destacar é o fortíssimo interesse de grupos empresariais chineses no programa de parceria de investimento brasileiro. A carteira brasileira de óleo e gás, a carteira brasileira de geração, transmissão e distribuição de energia, a carteira brasileira de infraestrutura são extremamente atraentes. O ministro da Casa Civil afirmou ainda que os chineses aceitaram o convite de Bolsonaro para participar do leilão do excedente do pré-sal em novembro. Durante a visita a Pequim, Bolsonaro também tratou de política doméstica e classificou como antidemocrática a intenção de parlamentares do PSL, ligados ao presidente do partido, Luciano Bivar, de expulsar o deputado Eduardo Bolsonaro da legenda. Eu não sei qual perfume que o Bivar está usando. Agora, essa expulsão, por qual motivo? Está na cara que é um ato autoritário de quem não está ligado à democracia ou à transparência. Agora, o que falta por parte desses que estão do outro lado que é o reconhecimento, a humildade que chegaram numa onda chamada Bolsonaro. E nós devemos aproveitar essa onda para o bem e não para fazer política como alguns outros partidos fizeram no passado. O
presidente Jair Bolsonaro encerrou a noite de sexta-feira fazendo uma caminhada pelas ruas de Pequim. O embarque para Abu Dhabi acontece no início da manhã deste sábado. Antes, a comitiva presidencial faz uma parada técnica em Nova Delhi, na Índia. Veja a seguir, técnicos da Petrobras descobrem de onde é o petróleo que mancha as praias do Nordeste. Os flagrantes se repetem dia sim e o outro também. E o resultado nas estradas é fatal. Só nesse ano já passa de 1.000 o número de mortes por batidas em ultrapassagens proibidas nas estradas. Hoje a Polícia Rodoviária organizou uma operação para conscientizar motoristas. A faixa contínua no meio da pista deixa claro, a ultrapassagem é proibida, mas a motorista achou que dava. Tinham só 2 veículos e tinha uma reta bem visível. Então, por conta disso que eu passei. Mas a faixa era contínua? Sim. Normalmente eu não faço ultrapassagens perigosas. Além da faixa, tem a placa. Mesmo assim, a pressa para chegar a um torneio de truco fez Marcos ignorar a sinalização. É que tinha um caminhão na frente, né? Eu dei seta, ciente que não via nenhum veículo e acabei fazendo a ultrapassagem. Mas a faixa era contínua, né? Sim, a faixa contínua. O Ernesto viu a sinalização, mas não entendeu. Não sabia aqui. Eu moro nos Estados Unidos. Quando você pode passar, que não vem veículo, pode. O Jornal da Record acompanhou uma operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-277, que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. A imprudência é tanta que nem a polícia na pista faz o motorista respeitar a lei. A caminhonete de luxo ultrapassou em faixa contínua e acelerou. O motociclista fez o mesmo e não atendeu o sinal de parada. Multa de R$ 1.467 e 7 pontos na carteira. Esse parou e admitiu o erro. Deu uma aceleradinha só. Sabe que não pode? Sim. E se arriscou mesmo assim? Para chegar em casa. Os flagrantes são por todo o país. Na BR-104, no Agreste pernambucano, uma ultrapassagem dupla por pouco não causa uma tragédia. O caminhoneiro também ignora a faixa contínua e mesmo com outro caminhão na pista contrária, força a ultrapassagem. Na BR-282, na região da Grande Florianópolis, um festival de imprudência. Flagrantes à luz do dia e também à noite mostram a irresponsabilidade ao volante. O caminhoneiro ignora o risco dobrado pela escuridão. De janeiro a setembro desse ano, a Polícia Rodoviária Federal já multou quase 171 mil motoristas por ultrapassagens indevidas. Esse tipo de infração é a principal causa das colisões frontais, que nesse mesmo período já causaram 1.136 mortes nas estradas brasileiras. Muitas pessoas morrem nesse tipo de acidente, inclusive pessoas que não têm nada a ver com a manobra de ultrapassagem mal sucedida em local proibido ou permitido. Só depois do flagrante, parece que a motorista ficou mais consciente. Não é só a minha vida. A minha vida é um problema meu e a dos outros. Também tem que ser, né? A Petrobras confirmou que o óleo que atinge as praias do Nordeste é proveniente de 3 campos da Venezuela. Mas não se sabe ainda como o vazamento aconteceu. As primeiras manchas de óleo na praia de Ilhéus, litoral sul, foram vistas por moradores. Agora são 14 as cidades atingidas na costa da Bahia, de onde já foram retiradas mais de 300 toneladas de petróleo cru. Um estudo da Universidade Federal da Bahia avaliou o impacto do desastre ambiental para a vida marinha. Pesquisadores coletaram 41 amostras de crustáceos e peixes que morreram ou ficaram doentes em 3 praias afetadas. Ficou constatado que havia óleo nos aparelhos digestivo e respiratório dos animais, o que indica que eles foram vítimas desse produto tóxico. A pesquisa agora vai determinar se esses animais são próprios ou impróprios para o consumo. As partes comestíveis dos animais, elas precisam ser avaliadas quimicamente, né? Existe uma análise feita com um cromatógrafo de alta precisão, de alta resolução, e esses estudos devem ser feitos lá pelo Instituto de Química a partir da próxima semana.
Outra preocupação é com o ciclo da vida marinha. Muitas espécies se reproduzem nas águas mornas do litoral nordestino. E como parte dele está contaminado, o receio é que a população de animais diminua. De Pernambuco, o repórter Jairo Bastos tem outras informações. Hoje o petróleo apareceu na Praia do Sossego, na ilha de Itamaracá. Fuzileiros navais e moradores ajudaram na limpeza. Agora temos que ver se descobre quem fez isso, porque isso é um absurdo, isso é um crime. Na praia de Enseada dos Golfinhos, a prefeitura instalou telas de proteção para tentar preservar a foz do rio Jaguaribe. A rede afundou e o mar enrolou a rede, então o resíduo subiu, né? Entendeu? Não resolveu nadinha, não. Os casos de intoxicação por contato com o petróleo aumentaram. Cerca de 50 voluntários foram atendidos em São José da Coroa Grande e Cabo de Santo Agostinho. Elas devem ser acompanhadas porque é imprevisível que pode causar a longo prazo essa substância no organismo. Pode causar várias alterações de outro sistema, como respiratório, renal, hepático, então devem ser acompanhados durante algum tempo. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sobrevoou parte do litoral. Depois, se reuniu com empresários do setor hoteleiro que estão preocupados com o impacto do desastre. A gente está aqui lutando para que o movimento não caia, para que as pessoas continuem vindo. A gente não está percebendo o problema hoje, a nossa preocupação é com o futuro. À tarde, o ministro veio para o Recife. Em entrevista coletiva, aqui na Capitania dos Portos, ele confirmou a liberação de uma linha de crédito de 200 milhões de reais para pequenos e médios comerciantes do setor turístico. Nós estamos oferecendo 200 milhões de reais em linhas de crédito, que seja até para capital de giro, aqueles pequenos e médios empresários que se sentirem impactados e que possam ver aí os seus rendimentos abalados no comércio. E basicamente é isso que a gente está fazendo aí para dar o apoio necessário e vencermos juntos essa etapa difícil. Porto de Galinhas não foi afetada, mas está em atenção, já que as manchas chegaram a praias dos arredores. Maurício é mergulhador e encontrou óleo em bancos de corais. Ainda tem bastante óleo aqui nesse lado submerso, que é necessário que também faça também essa limpeza, é fundamental. No Chile, os protestos entraram no 8º dia e o número de mortos subiu para 19. Vamos ao vivo conversar com o nosso enviado especial, André Tal, que está em Santiago, onde hoje uma manifestação reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Não é isso, André? Boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A manifestação começou, como sempre, de forma pacífica, mas acabou em confusão. Houve confronto com a tropa de choque, feridos receberam atendimento no meio da rua e logo mais às 11 da noite entra em vigor outra vez o toque de recolher aqui em Santiago. A polícia é orientada a reagir com força a quem desobedecer a ordem. Durante a tarde, manifestantes tentaram invadir o Congresso Nacional, que fica na cidade de Valparaíso, e também foram reprimidos. A polícia reagiu e impediu que eles entrassem no prédio principal. Mesmo assim, a sessão parlamentar foi suspensa e todos os funcionários retirados do Congresso. Mais cedo, os caminhoneiros também aderiram ao movimento e bloquearam rodovias importantes. Há 8 dias, os chilenos tomam as ruas das principais cidades do país para protestar contra o alto custo de vida, os baixos salários e aposentadorias e a falta de acesso à saúde e educação. Muitos atos se transformaram em saques generalizados. Depois de tantos dias de protestos e violência, aqui em Santiago é possível encontrar vários locais destruídos. Nós estamos nos escombros de um supermercado que, depois dos saques, ainda foi totalmente queimado pelos manifestantes. Segundo a Associação das Grandes Redes, são mais de 600 lojas vandalizadas. Até mesmo produtos queimados são levados por quem passa necessidade. Dá para aproveitar tudo, diz essa senhora. Esse homem recolheu sobras de alumínio para reciclagem, mas lamentou a violência. Quem vai querer investir num país assim, disse ele. Onde está a cagada? Nos mercados que estão funcionando, filas enormes se estendem pelas calçadas e há controle policial para evitar confusão. Em meio ao caos, esse coral de Santiago fez um apelo em frente ao Palácio Presidencial para que haja unidade e esperança.
A semana termina quente no Brasil. Vamos ter um fim de semana de verão, é isso, Lidiane? Boa noite. É isso mesmo, Adriana. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, o sábado vai ser quente e o domingo mais ainda, só que com temporais. Inclusive, pode ter granizo, assim como aconteceu mais cedo no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Amanhã, os ventos do mar sopram a umidade para o sudeste e à tarde podem ocorrer temporais no sul de Minas e no Vale do Paraíba. Entre Goiás e a região norte, as pancadas vão ser rápidas. Nada de chuva entre o Recôncavo Baiano e o Piauí e também na maior parte da região sul e em Mato Grosso do Sul. No domingo, aí sim o tempo muda, com chance de temporais do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, no centro-oeste e no norte. Mesmo com chuva, vai fazer calor. No Recife, 31, em Porto Velho, 35 graus, em Campo Grande, 32 e até 33 graus no Rio de Janeiro. Tá quente mesmo. Tempo delivery agora? Vamos. Começamos com o Sérgio de Paranaguá, no Paraná. Quer saber como é que fica o tempo por lá? Vamos lá, olha só, o calor vai aumentar, viu, Sérgio? E à tarde pode chover forte em alguns pontos. Agora o Gustavo Vieira, que é de Cananéia, litoral aqui de São Paulo. Vai da praia, Lidiane? Vai, Adriana, vai, Gustavo. Olha, até armar aquele temporal à tarde. Domingo vai ser ainda mais quente, com 29 graus. Agora acho que tem uma surpresa para você aí nesse telão, olha. Vamos esperar a imagem entrar. Acho que vi um gatinho. Esse é o Mike, o dono dele é o Sérgio Gastão. Obrigada pela participação. Ele arrumou um jeito criativo aí de te perguntar, vai chover em São Paulo, Lidiane? Olha, é irresistível, né, essa pergunta. E atender, né? É, um pedido animal, né? Olha só, esse Mike, gato escaldado, né? Quem diria já? É bom ele deixar esse guarda-chuva bem aberto, assim como tá na foto, para se proteger do sol, calor e também das pancadas que vem no final de semana. Amanhã, máxima de 29, no domingo ainda mais quente com chance de temporais mais fortes, 32 graus. Que belezinha, né? Mike é prevenido. É, bom fim de semana, Adriana, para todo mundo também. Até segunda, obrigada. Até. O censo agropecuário divulgado hoje pelo IBGE mostra que no Brasil o campo está mais feminino e experiente. Houve crescimento significativo na participação de mulheres e idosos. Nesse pedaço de terra, a Elizabeth cultiva quase 50 tipos de hortaliças e ela é quem planta e colhe. Até na hora de sair para as feiras, entregas a domicílio, tudo passa pelas minhas mãos. A mão de obra nesta fazenda em Anápolis é 100% feminina. Elas também tocam o gado, tiram o leite e produzem o queijo para ser vendido. Eu comecei aqui com os 10 anos, mas minha avó, Beth. E aí eu quero fazer faculdade de agrônoma. E continuar aqui. O censo agropecuário, que é divulgado a cada 5 ou 10 anos, mostra que cresceu a participação de idosos e mulheres no campo. Elas, muitas vezes, assumem a posição de gerência em substituição aos pais ou maridos, dão continuidade à tradição, encorajadas pelo novo papel que assumiram. Nós estamos aí, tomando conta, a gente produz, a gente vende. É mãe, é esposa, é tudo. No levantamento realizado em 2006, as mulheres representavam 12,7% dos produtores e os idosos 17,5%. Neste último estudo, feito em 2017, divulgado agora, as mulheres chegaram a 18,7% na direção dos negócios e os idosos a 23,2%. Dona Valdeci, de 79 anos, ajuda a encorpar as duas estatísticas. Pioneira sim, manda chuva às vezes. A última palavra de quem é? É a minha. O único homem aqui é o filho mais velho da Leiliane. O que você faz aqui no meio dessa mulherada? Eu ajudo todas elas. Obedece, né? Olha, para terminar, tem você no JR. Sabe o que aconteceu com a nossa hashtag essa semana? Os flamenguistas te contam. Pipocou comemoração rubro-negra nas nossas redes sociais. Não é isso, Deb? Comemoração em família. Teve a família do Saulo, a do Sérgio, o Leonardo e o filhão Felipe e o Ricardo com a filha Beatrice.
A Kelly diz que teve um gol para cada um da casa dela. E o Thor parecia desanimado, mas o Rogério garante que tem um flamenguista em casa. Tudo lindo, tudo em paz, mas uma provocação de leve também vale, vai. Até porque foi mesmo difícil para os gremistas acordar no dia seguinte. No meme da Tatiana de São Gonçalo, sobrou para o Cebolinha choramingando a surra. O Gessé é Santos só no nome, mas no grito... A festa extrapolou as fronteiras cariocas. Teve comemoração no Amapá, em Marajó, no Pará. Descobrimos até uma embaixada do Flamengo em Curitiba, cantando vitória. Já o Rafael convocou a nação rubro-negra. Não cantou, mas chamou quem sabe. Libertadores logo ali. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as outras plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda. Uma ótima noite. Até segunda. Boa noite.